Salve povo, aqui é o Zelota com mais um especial e no vídeo de hoje vamos ver mais sobre os povos do mar, mais hipóteses de onde eles vieram, vamos falar sobre a Idade das Trevas que marcou a transição da Idade do Bronze para a Idade do Ferro e também o que aconteceu com esses povos. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que dêem um tapota no like e compartilhem com os amigos, que ajudem mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini sagas e vocês podem dar uma conferida lá na videoteca do Zelota, com povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. Me sigam no Instagram, @zelota, onde vocês podem ficar sabendo das novidades do canal, participar das enquetes para escolher esses especiais e também ficar sabendo sempre que os vídeos forem postados, uma vez que o YouTube não recomenda o vídeo para todo mundo que é inscrito aqui no canal. Também tem o Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra e exclusivo que eu faço lá no Acampamento Zelota, que é o nosso clube de membros que vocês podem fazer parte. É só clicar no botão embaixo aí, seja membro, ou no link que está na descrição. E os vídeos postados aqui todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Então vou continuar aqui do ponto onde eu parei no vídeo passado, trazendo 3 hipóteses de quem eles eram e onde eles foram parar. Bom, tem a questão da Sicília. Bom, existia a questão da ilha do Mediterrâneo, né, a famosa ilha da Sicília, que foi ocupada por um povo chamado de Sículos, que eu mencionei lá no vídeo anterior. Bom, esse povo era um povo pré-romano, né? Os romanos eles vão surgir muito tempo depois. Na verdade, os romanos eles já eram um povo que vivia em uma pequena vila na região do Lácio, né, onde fica Roma. De lá eles foram se espalhando e tomando os outros territórios e tornou-se o que vocês sabem, né, aquele grande império. Bom, então esse povo chamado Sículos, eles ocuparam a ilha, que tem também uma questão desse povo, que é uma origem mitológica, ligado a seres que são descritos na Ilíada, né? Aquela viagem que a gente viu do Odisseu, ou no caso Ulisses, como era chamado pelos romanos, que eram os Lestrigões, né? Que eram gigantes, era uma ilha formada por gigantes, então esse povo teria ligação com eles. E também, claro, os Ciclopes, né? Também aquele povo de um olho só. E claro que esses personagens são todos fictícios, mitológicos, enfim, dentro daquela história contada na Ilíada. Então esses povos, os Sículos, teriam a sua origem ligadas a esses povos aí. Mas enfim, a gente sabe que é só a questão da época, como eles faziam, descreviam as histórias, né? Colocavam história misturado com fantasia. Bom, então esse povo viveu na Sicília e o nome da ilha é uma referência ao nome deles. No caso, Sículos seria o nome deles e o nome da Sicília seria uma referência aos Sículos. Então foram encontradas na Sicília muitas cerâmicas gregas perto desse período ali do fim da Idade do Bronze, ou seja, entre século XI e 12 a.C., período dos povos do mar. Bom, a questão da fome da Anatólia. Bom, tinha um povo chamado de Lídios, né, que eu já trouxe inclusive vídeos sobre eles aqui no canal, o povo que criou a moeda. Bom, os Lídios eles viviam nessa região, também chamada de Lídia, e aí eles migraram na Anatólia devido à fome. Bom, teve um período na Anatólia que foi um período longo de seca. Então esses povos eles acabaram migrando, saindo da Lídia para buscar uma condição de vida melhor. E existem registros, de fato, a respeito desse período de seca em uma estela de Meneptah, né? Uma estela do faraó Meneptah. Para quem não sabe o que é uma estela, é tipo um monumento de pedra, né? Que tem um formato como se fosse uma lápide, só que mais fina e bem maior, né? Claro. E tem ali registros a respeito de alguma história ligada àquela pessoa. Bom, e também em Ugarit, né, que foi aquele reino que eu já contei aqui, que mencionam esse longo período de seca na Anatólia, e grãos foram enviados inclusive para o até então poderoso Império Hitita. E aí os lídios eles migraram pelo mar, né, para aquelas ilhas que foram atacadas pela confederação aí dos povos do mar. Então, é a teoria.
Então esse período de seca também coincidiu com o colapso da Idade do Bronze, que teria levado vários povos na Anatólia a entrarem em guerra por alimentos. Bom, também tem a teoria do Danúbio. Essa eu acho também uma das mais viajadas que tem sobre os povos do mar. Bom, como vocês sabem, os povos que migraram do Danúbio são mais conhecidos na era do Império Romano, já que o Danúbio ele fazia aquela divisão entre o território romano, que seria o mundo civilizado, e o mundo não civilizado dos povos bárbaros, esse rio que cortava ali a Germânia, enfim. E aí esses povos teriam migrado ali do Danúbio muito antes de se imaginar que Roma, que seria um império, e eles foram para outros territórios atacando o Egito, a região do Levante e também o Império Hitita. Então, locais que eram fortificados e cidades inteiras foram destruídas por esses povos, e depois esses povos viveram nas ruínas dessas cidades, reconstruindo essas cidades, mas de forma mais simples, mais básicas, sem tanto glamour na arquitetura, né? Arquitetura mais básica, inclusive cerâmicas que eram cerâmicas lisas foram utilizadas nas decorações aí dessas novas construções. Bom, com relação ao sucesso, o que levou ao sucesso desses ataques dos povos do mar? Bom, a principal questão que pode vir na sua cabeça seria do número de homens, soldados, quantidade. Grandes barcos chegavam com numerosos exércitos formados aí por essas confederações de povos. Mas o grande ponto foi o domínio do ferro, a fundição do ferro, que fez a grande diferença na construção de espadas, de lanças, essas armas que eram muito mais resistentes do que as armas feitas com bronze, pois as outras de bronze eram quebradas por essas armas. Então esse foi um grande diferencial. Então esses povos como os pelágios e os filisteus, eles dominaram a fundição do ferro, que exigia muito mais calor para derreter do que o bronze. E com isso as armas por eles forjadas fizeram uma grande diferença com relação aos outros povos. Bom, tem uma outra teoria que fala de uma espada que havia sido fundida por esses povos, mas ela era mesmo assim feita de bronze. Porém a diferença é que ela era mais longa e mais fina, o que facilitava mais os ataques, tornava os ataques mais efetivos, mais certeiros, e também essa espada não quebrava. Exércitos que surgiram depois da Antiguidade Tardia, eles utilizaram essa mesma espada, porém forjada com ferro. E essa nova arma foi que fez a mudança das estratégias militares contra o Império Hitita e também o egípcio. Só que essa versão ela é contestada, é considerada exagerada até por mim mesmo, né? Porque sem dúvidas a questão do metal sendo forjado ali, no caso o ferro, com certeza seria um grande diferencial para quem dominasse, uma vez que você teria armas mais resistentes. É uma questão até de mais lógica. Bom, com relação à Idade das Trevas. Bom, quando a gente fala em Idade das Trevas, talvez na cabeça de vocês venha automaticamente a Idade Média, né, que é tão falada como a Idade das Trevas. Porém, a Idade das Trevas que a gente trabalha foi na Antiguidade, e que vai marcar ali o fim da Idade do Bronze e o início da Idade do Ferro. Mas por que é chamada desta forma? Bom, em virtude da grande devastação que aconteceu de povos, civilizações, culturas, que foi considerado o mais devastador da história por historiadores. Bom, existem outras versões, no caso outros historiadores, que já utilizam mais ali um meio termo, né? Eles ficam naquela questão de que realmente teve um período de grande devastação, mas também nesse período outros fatores foram ali fundamentais para que essas ações tivessem acontecido.
como por exemplo o Mediterrâneo já vivia uma instabilidade. As civilizações que foram destruídas, elas ressurgiram ainda mais fortes, como por exemplo na Grécia, que foi um dos grandes alvos aí dos povos do mar. Já no caso dos povos que desapareceram, como o Império Hitita, eles já passavam ali por uma grande crise. Bom, um desses casos que eu mencionei, que é da Grécia, cuja a única cidade que foi poupada dos ataques foi Atenas. A cultura micênica ela foi quase que completamente destruída e a escrita quase que esquecida. As construções que antes eram pomposas, deram lugar ali prédios mais simples, com aquela cerâmica lisa, mais básica, como eu mencionei antes. E nem tudo também foi devido ao ataque dos povos do mar, uma vez que as ilhas gregas estavam expostas a ataques de piratas. Um outro fator era que a Grécia Central, ficava na Grécia continental, foi um dos alvos de ataque ali dos povos do mar, que viviam aonde? Nas ilhas gregas. Então aí que está a questão, de se estranhar, já que esses povos que eram do mar viviam nas ilhas e eles estavam próximos do continente, evidentemente que esses povos que viviam na Grécia Central seriam alertados por mensageiros e que eles seriam atacados. Então eles teriam tempo de se organizar e de repelir esses ataques ali, oferecer algum tipo de resistência. Bom, e o colapso grego ele também é associado a ações da natureza, como por exemplo furacões e terremotos. E a outra questão, como falei no vídeo anterior, naquela parte das hipóteses, e foi as revoltas que aconteceram internas entre as cidades e estados que levaram a essa decadência da civilização micênica, Inclusive esse assunto é debatido até hoje. Bom, ao mesmo tempo na Ásia Menor, o Garate, Tasso, que é a cidade conhecida, que hoje ainda fica na Turquia, conhecida por ter sido a cidade onde nasceu o apóstolo Paulo, ou São Paulo no caso, e também Hattusa, que era a capital do Império Hitita, caíram justamente devido à chegada dos povos do mar. Então escavações foram feitas nesses locais e foram encontradas camadas, nessas camadas de terra, nas escavações feitas por arqueólogos, que estavam com cinzas, ou seja, decorrentes de incêndios que foram provocados pelos povos do mar. Bom, os hititas eles tiveram que se mobilizar, um grande número de tropas que saíram de algumas cidades para proteger as cidades maiores. E com isso as cidades foram sendo atacadas e devastadas, levando à queda do império. Bom, os egípcios também tiveram que abandonar os seus territórios na Ásia Menor durante o reinado do faraó Ramsés III. E essa retirada também fez com que os egípcios perdessem seus territórios na Ásia Menor e nunca mais recuperassem. Isso foi um fato que nunca havia acontecido antes na história egípcia. Agora, que fim levaram os povos do mar e o que aconteceu com eles? Bom, o principal fator, sem dúvidas, foi o assentamento, no caso, os assentamentos que foram feitos. Um desses exemplos são os próprios filisteus, que eu mencionei aqui no vídeo anterior, e que foram viver numa região perto de Gaza, a região que depois passou a ser chamada de Palestina pelos romanos. O nome Palestina é um nome hebraico para o latim de Palestina. Então foi um dos territórios que eles foram viver, vocês também conhecem muito como Canaã. Bom, ações do faraó Ramsés III. Bom, o Ramsés III ele se tornou aí o grande arauto, o grande vencedor, o herói contra os povos do mar. Ele os derrotou em diversas batalhas e isso foi decorrente também de várias ações que vão ser feitas aí. Primeiro que foi a questão da estratégia. Com a retirada dos territórios egípcios, da Ásia Menor, das tropas, para proteger o território egípcio no delta ali do Nilo, foi uma retirada estratégica e provisória, porém acabou se tornando permanente. Como eu disse, os egípcios não conseguiram mais recuperar
esse território na Ásia Menor que ficou ocupada por esses povos. Bom, a questão da mobilização. Bom, todos aqueles homens que pudessem empunhar uma arma teriam que se alistar ao exército egípcio e se encontrar com as tropas que estavam no delta do Nilo. Assim como o exército, no caso as tropas que estavam na Ásia Menor, tinham se retirado e também foram para o delta, o que juntaria todas as forças do Egito contra esses invasores. Bom, a questão do conhecimento do terreno, né? Já que os homens do faraó, os soldados egípcios, eles estavam lutando em casa, então conheciam muito melhor o território do que os invasores. Então, navegar pelo Nilo era uma questão que dava essa vantagem para eles, que conseguiram encurralar os povos do mar e também derrotá-los. Então essa foi uma das grandes vantagens. Bom, a outra questão, também feita pelo Ramsés III, foi dos assentamentos. Bom, os povos do mar que foram derrotados, eles foram permitidos viver em territórios do Egito que justamente ficavam ali na Palestina, como foi registrado no documento chamado Onomásticos de Amenópis, datado de 1100 a.C., no fim da 21ª dinastia egípcia, onde ficou registrado onde cada um desses povos viveram, 4 deles em Canaã, sendo um deles os filisteus. Bom, e uma referência no Egito aos povos do mar é um lago. Bom, um lago que hoje chama-se Lago Bardawil. Antes esse lago chamava-se Serbone e fica lá no Egito, próximo do Sinai. Bom, esse nome Serbone é uma homenagem, ou no caso uma referência aos Sherden, aquele povo que eu falei no vídeo anterior que deu ali origem ao nome da Ilha da Sardenha. Bom, esse povo foi derrotado pelos egípcios e os homens do faraó que derrotavam esses Serdens que caíam rolando pela areia, era tipo um desfiladeiro que tinha naquele lago. Eles caíam com seus corpos sem vida no lago. Então ficou o nome do Lago Serbone, por conta dos Serdens que foram derrotados por lá. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando na próxima quarta com mais um especial. Portanto, na próxima sexta nós teremos uma nova enquete e vamos escolher qual será, no caso vocês vão escolher qual o próximo tema do vídeo da semana que vem. Então na sexta vai ter a enquete tanto lá no Instagram como aqui também no YouTube. É só vocês ficarem de olho na aba comunidade. E aí a gente faz essa enquete. No sábado tem a saga bizantina, né, que teremos a sequência aí do fim do reinado do Teodoro II Láscaris. E vamos ver o que aconteceu no fim do reinado dele. E também, para quem quiser assistir a esse conteúdo extra que eu vou falar sobre a Idade das Trevas, dá uma conferida lá no Curta com o Zelota. É só clicar aí no botão azul embaixo, seja membro, ou no link da descrição. Eu vou ficar por aqui, um abraço do Zelota, até sábado, falou pessoal.